E hoje temos aqui uma convidada diferenciada, não só como profissional, mas também como ser humano. Amanda, o primeiro contato que eu tive com você, na verdade, foi pelo Reescrevendo Histórias, e quando eu estava assistindo a sua entrevista, eu falei assim, caramba, esse ser humano é diferenciado. E hoje eu estou tendo a honra de trazê-la aqui para o podcast da Évora. Então, eu gostaria de apresentar um pouquinho aqui do seu currículo, tá? Então, a Amanda, que é graduada em medicina pela Universidade Federal de Alagoas, é especialista em psiquiatria pela CESDF, pelo Hospital São Vicente de Paulo, e tem especialização lato sensu em psicologia clínica na abordagem centrada na pessoa. Então, vamos começar falando um pouquinho mais assim, do começo da sua trajetória, como foi o início da sua jornada. Então, me conta, Amanda, você sempre quis fazer medicina? Como é que foi a escolha pela medicina? Eu sempre quis, Fernanda. Primeiro eu queria falar que é uma honra pra mim estar aqui, né? Na Ah, verdade, se a obrigada. sua honra é grande, a minha é o dobro. Então, eu me sinto muito feliz mesmo. E espero poder contribuir da melhor forma possível. Eu sempre quis ser médica. Sempre, desde criança eu quis ser médica. Uhum. Eu não me lembro de não querer ser médica. E, na verdade, depois de 6 anos estudando para vestibular, porque eu só queria fazer faculdade federal, só podia também fazer faculdade federal, eu desisti. Eu desisti assim, se eu não passar dessa vez, eu desisto. E eu ia fazer psicologia. E aí, quando eu falei desisto, eu fiz a prova e foi quando eu passei. Então, Olha acho que era só. pra ser mesmo. Então você sempre teve essa afinidade aí com a parte, você falou que a segunda opção seria psicologia. Durante a faculdade, você chegou a pensar em mudar de psiquiatria e ir para outra área, ou como é que foi essa trajetória aí? Na verdade, eu sempre quis ser pediatra. Ah, Desde os interessante. 10 anos de idade eu queria ser pediatra. Então, não queria, eu nem pensava, quero ser médico, eu quero ser pediatra. E o que aconteceu foi que eu passei os 5 anos da faculdade, os primeiros querendo ser pediatra, e aí eu descobri que existia a psiquiatria da infância e adolescência. E eu me Uhum. apaixonei completamente. Eu ainda não fiz, né, o R4, mas é um desejo meu ainda. E quando eu. Mas quando eu tava no quinto ano, eu já era monitora de psicologia médica, eu já era monitora de psicogerontologia, então, na verdade, eu já tava na área psi, mas continuava querendo ser pediatra. Uhum. E aí, depois que eu descobri a psiquiatria da infância, eu falei, não, não tenho o que fazer na pediatria, meu lugar é aqui, com as Uhum. famílias, com as. Realmente é a coisa da mente mesmo, né? E aí eu, Uhum. eu rumei pra psiquiatria. Que legal, que legal. E quando você estava na faculdade ainda, você teve algumas dificuldades de desenvolver essa sua parte de currículo? Como é que teve algum colega ou conselho de professor que deu algum norte assim de ir montando seu currículo, até pensando em acesso na residência? Fernanda, eu sempre tive um problema, que é um problema em alguns lugares, mas é uma solução em outros. Eu sempre gostei de fazer o que eu amava. Uhum. Então, eu nunca fiz nada pro meu currículo que eu não amasse verdadeiramente. Então, por exemplo, eu não era aquela pessoa que ia para um monte de congresso para ter certificado, eu não era aquela pessoa que fazia um monte de monitoria que eu não queria. Então, eu sempre fui muito guiada pelo meu coração, assim. Eu Bom. não tinha disposição, energia para fazer coisas que, não, vamos lá, se só você sentar, se assinar o nome, você vai ter X horas. Eu não conseguia. Então, acabou que o meu currículo mesmo de cursos, de 1.000 monitorias, era pouco na faculdade, mas o que Uhum. aconteceu foi que nos últimos 2 anos da residência eu me dediquei muito para a prova. Então, eu tive uma nota Uhum. muito alta na prova, das 6, e aí compensou o meu currículo baixo, né? A minha nota Uhum. foi bem baixa no currículo, mas a minha nota foi uma das maiores de Que todas, né? legal. Então, eu compensei por essa parte. Uhum. E como é que você falou que os últimos 2 anos você focou bastante em Sim. estudar para a prova da residência? E como é que foi essa sua preparação? Você optou por contratar um cursinho? Você estudou por conta própria? Ou pegou apostilas já prontas? Como é que foi essa preparação? Eu fazia cursinho, então eu fiz, o primeiro ano eu fiz um cursinho, e eu fiz o mesmo cursinho nos 2 anos, mas o primeiro eu preparei mais para uma área geral e depois para área mais específica, né? Então, como eu já sabia que eu não tinha o desejar e quero sair trabalhar, não, eu quero fazer residência, Uhum. eu não estudava, por exemplo, para dar plantão, para trabalhar em emergência, porque não era algo que me chamava, não era algo Uhum. que eu queria, e como eu tinha meu apoio familiar assim, se eu precisasse, eu também não era uma pessoa que tinha necessidade financeira de, nossa, eu tenho que sair, tenho que me bancar. Eu poderia ter Uhum. ajuda dos meus pais se eu precisasse. Então eu falei, caramba, se eu não passar agora tá tudo bem. E a minha, Uhum. assim, eu tive a honra de passar direto, né? Uhum. Então, aí quando deu a pandemia, eu usei todo o tempo da pandemia, eu estudava o dia inteiro. Então eu estudava, fazia exercício físico, fazia
eu entrei, assim, numa disciplina altíssima. E aí eu acho que foi ali que eu consegui pontuar mais, né, e compensar. Uhum, bacana. E parabéns, a gente sabe que a residência de psiquiatria é uma residência altamente, Sim, assim, muito difícil de sim. passar, muito altamente concorrida. Se tornou, né? É. E como que foi o processo da escolha da residência? Era seu plano A ficar em Brasília? Você pretendia ir para outra cidade, de repente São Paulo, né, que a gente sabe que acaba que é um pouco o polo do Brasil, ou não, nunca foi uma opção sair de Brasília? Como é que foi isso? Na verdade, eu queria ter feito a residência em São Paulo. Eu fiz várias provas, e eu falava, se eu passar em Brasília, eu não vou, eu quero passar fora. Só que aconteceu um feito. Eu não passei nenhuma das provas que eu fiz e só passei aqui. E eu fiquei na dúvida quando eu só passei aqui. E aí eu mandei uma mensagem para um professor que tinha no cursinho da preparatório para residência, que para mim era uma referência, era tudo online, mas eu achava ele um mestre, assim. Eu mandei uma mensagem para ele Uhum. contando. Falei, ó, eu tirei essa nota, eu fiquei nessa colocação, eu não sei o que que eu faço. Eu não sei se eu estudo mais para fazer uma Unifesp, uma USP, ou se eu entro aqui e Uhum. fico, né? E aí eu achei muito engraçado, porque ele me respondeu uma mensagem, ele falou, menina, parabéns, porque sua nota foi altíssima. Então, assim, você tá falando como se fosse um demérito, mas olha, você foi muito bem. Sim. E aí ele me falou, né? Se você não tem pretensão de ir pela área acadêmica, você não precisa se preocupar em entrar numa universidade que seja super acadêmica. Uhum. Porque quem faz a residência vai ser o residente também. Então Sim. você não precisa ficar se preocupando com isso. Faz a sua residência, você passou numa residência maravilhosa. E depois daquela mensagem eu descansei e falei, gente, é esse Que mesmo legal. caminho, eu vou ficar. Que legal. E isso traz também, assim, a importância de que às vezes um mentor, uma pessoa com um pouco mais de experiência, às vezes traz uma dica ali, um conselho Total. prático de a experiência, né, Sim. de quem já viveu, que às vezes, poxa, no caso, mudou toda a sua trajetória, Total, né? total. Talvez eu ficasse estudando mais um ano e fosse embora, assim. Sim, interessante. Sim. E falando agora, assim, no contexto da residência, você, né, já até comentou que gostou super da sua residência. E como é que era você, enquanto residente, lidar com muitas horas de trabalho, ter que preparar aulas, estar estudando sua área afim e ter muito pouco tempo para isso? Hoje a gente está num contexto social que estamos vivendo assim muito burnout. Uhum. Qual dica que você dá para as pessoas que estão fazendo residência médica ou que se encontram num contexto semelhante para que elas não desenvolvam o burnout? Eu penso que tem um ponto importante, e isso eu acho que desde a minha faculdade, assim. Eu sempre soube o que era essencial pro meu equilíbrio. Eu não tô falando, nossa, eu sou a pessoa equilibrada. Óbvio que não, eu tento ser, né? Eu tento estar bem, assim. Mil momentos eu não tô, igual qualquer ser humano, mas eu tenho essa visão do que eu preciso para Uhum, estar em equilíbrio. E eu não abro mão dessas coisas. Então, desde a faculdade eu tenho isso, assim, por exemplo, exercício físico, a parte da espiritualidade, contato com pessoas que eu amo, então minha rede de amigos, família. Olha, pode estar acontecendo o que for, eu não abro mão disso. Eu já abri em alguns momentos, mas eu descobri que não valia a pena. uhum, Então, eu acho que isso de você conseguir fazer as coisas, sabe, Fernanda, mas ter tempo, ter um tempo pro resto, é óbvio que você não vai se dedicar da mesma forma se você tiver um tempo integral, mas você saber dosar as uhum, coisas. E assim, eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo, né? Então, a residência é uma coisa extremamente importante, mas se você entrar num processo depressivo, num processo de burnout ou algo do gênero, você não vai conseguir nem terminar. Então, será que vale a uhum, pena empregar um uhum. ritmo que é tão completamente insustentável, né? Eu sempre tentei pensar desse jeito, né? Ah, o que eu posso colocar? Eu vou colocando as coisas na balança, né? Sim, Acho que é isso. legal, legal. E me conta um pouquinho da rotina do psiquiatra. Por exemplo, como é que é a sua semana? É só consultório? Você faz parecer em hospital? Você trabalha em alguma clínica, Uhum. de assistência à saúde mental? Como é que é seu dia a dia? Bom, na atualidade eu só fico em ambulatório. Eu amo ambulatório. Na verdade, eu amo acompanhamento longitudinal, eu amo conversa sem hora pra acabar, assim, que não é aquela coisa rígida. Eu amo intervenções que são feitas a longo prazo e a gente não precisa, ai, agora ou nunca. Isso Uhum, realmente não é pra mim. Um intervencionista, assim, eu tiro meu chapéu que
essas pessoas precisam existir, mas eu não conseguiria fazer isso, né? Uhum. Então, nesse momento, eu só fico no ambulatório. E aí, minha rotina é dividida entre duas clínicas, que eu Uhum. fico, o consultório particular, que aí eu tenho o meu tempo, o tempo do paciente, as coisas são muito mais tranquilas. Legal. E eu trabalho numa instituição filantrópica, que trabalha com crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, que se chama Pupila, aqui em Brasília, que eu sou completamente apaixonada. Eu fico até emocionada em falar. E eu faço parte a gente faz parte do grupo de estudo de casos, né? Então a gente estuda todos os casos das crianças com as psicólogas e eu auxilio e percebo quais crianças que precisam de uma intervenção psiquiátrica e a gente faz um encaminhamento para psiquiatria da infância. Uhum. Então, atualmente, eu tô assim. Eu respondi a aparecer até dezembro em um hospital, também gostava muito, mas eu saí agora em janeiro. Uhum. Entendi. E você começou a falar um pouquinho das possibilidades de R4 da Sim, psiquiatria. Me fala algumas opções, assim. Eu confesso que eu mesma sei poucas opções de sim. R4 da psiquiatria. Não tem muitas, né? Tem a infância e adolescência, tem a forense, Uhum. tem sono e a psicogeriatria. Eu acho que são essas Hum, quatro só. Hoje em dia, a psicogeriatria, porque a população de idosos só sim. aumenta, né? Então, a psicogeriatria, inclusive a psicogeriatria aqui no DF foi a quarta residência. O quarto R4 nessa parte de idosos abrir no Brasil. Legal. É bem pioneiro, assim, né? Que Bem legal. legal. É. Interessante, não sabia. Sim. Quando eu tive o rodízio de geriatria lá na HUB, a parte deles de psicogeriatria era bem forte. Não sei se é lá ou é no Hum. base atualmente. Bom, lá no São No Vicente a São gente Vicente. tinha, mas como São Vicente está passando por vários processos, eu não sei como Uhum. é que tá atualmente, né? Eu não sei se teve abertura de vaga esse ano. Mas aqui no DF tem o serviço deles, né? Por exemplo, Legal. eles dão apoio lá no hospital de apoio mesmo, né? Uhum. Junto com os cuidados paliativos, também é bem bacana. Uhum. E Amanda, teve algum caso desafiador na residência? E agora eu também quero saber, além de um caso que tenha sido marcante para você na residência, também quero saber de algum caso marcante para você no pós-residência. Nossa, foram muitos. Difícil escolher um, É né? difícil. Ah, fala um assim que agora o coração esteja com vontade de falar. É minha primeira paciente sempre, né? Essa paciente ficou com a gente 3 meses internada. Ela chegou por uma tentativa de autoextermínio bem grave. Inclusive, quando ela estava internada lá no hospital, ela se jogou de uma árvore, teve uma fratura na perna. E, nossa, Fernanda, é tanta coisa, porque a psiquiatria ela não envolve só as questões da desordem orgânica, ela vai envolver uma vulnerabilidade pessoal, social. Uhum, E você vê que muitas vezes a doença vai melhorando, mas o meio da pessoa é tão empobrecido, eu digo empobrecido de falta de recursos mesmo, né? uhum, De falta de oportunidade, e aquela pessoa às vezes fica presa naquilo e não consegue melhorar. Eu acho que isso pra mim era o maior entrave. Então, essa paciente era isso, sabe? Ela ficou lá 3 meses com a gente. Ela passou pela ECT, né? Pela eletroconvulsoterapia, que eu uhum, nunca nem tinha visto na minha vida. Pra mim era aquela coisa de, eletrochoque ainda, que falava. Foi a uhum, primeira vez que eu vi mesmo. Eu vi que a gente tinha uma clínica, uhum. tem uma clínica aqui em Brasília, que oferecia como se fosse uma vaga pro pessoal do SUS. Então, essa minha paciente ganhou essa vaga, né? Porque é Uhum. um tratamento bem caro. E ela melhorou bastante da ideação. Ela tinha indicação, né, de fazer. Melhorou bastante da ideação, melhorou bastante da depressão, fazia uso de medicação. Mas depois que ela saiu e ela sempre voltava comigo, ela voltou até o meu R3. Então eu comecei com ela no Uhum, R1 até uma última semana do R3 e ela tava lá comigo, fazendo acompanhamento no uhum. ambulatório, que a gente tinha um ambulatório de egressos, né? Ela tava no meio dela de novo, em que eles quase não tinham o que comer, em que ela tinha 3 filhos, um Nossa. tava entrando no mundo das drogas. Ela me falava que, caramba, eu tô perdendo meu filho, eu sinto que a minha depressão tá voltando. Eu acho que, assim, lidar com isso, sabe aquelas coisas que, por mais que você tente fazer tudo, você sabe que é uma agulha no palheiro. Uhum, Mas é óbvio, né? Eu sempre tava do lado dela, a gente sempre conversava, a gente ria, a gente se divertia, mas eu sabia que quando ela saísse de lá, ela ia voltar pra realidade dela e era uhum, muito dura, sabe? Então uhum, esse caso me tocou muito, assim, porque a psiquiatria nunca é uma coisa só. Não é uma fratura que eu conserto, vai uhum. embora. Não, não é. É bem É complexo. muito, muito complexo, muito mesmo. E eu acho que no ambulatório, depois que eu saí, que eu fui para as clínicas, né, e tudo, são os meus pacientes, e aí me vem uma na cabeça, que uma pessoa que eu gosto muito, assim, que tem ideação suicida crônica, assim. Nossa, não é fácil. Não é fácil.
é muito complicado, porque a pessoa tem uma história de vida que envolve muitos traumas. Por exemplo, essa minha paciente mesmo, lidar com um pai usuário de cocaína, extremamente pobre, doida pra sair da UNB formar pra poder fazer as coisas dela, ganhar o dinheiro, mas também quase não consegue estudar porque tem uma tristeza profunda, tem perturbação do sono, tem dificuldade de fazer exercício físico. Sabe aquela coisa que vai uma coisa Uhum. retroalimentando a outra? E, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, mas você também fica vendo aquela potência toda não é explorada porque tem tantas limitações, Uhum. né? Então, é isso. Sempre Marré vai bate. contra, né? Uhum, sempre vai batendo nesse lugar. Pra mim, essa é a maior dificuldade, assim. Uhum. E como é que você faz pra não absorver? Nossa. Olha, eu não sei responder porque não acontece isso, né? Fernanda, não, eu não dou. Na verdade, eu absorvo. Uhum. Eu tenho muitos recursos que eu uso e sempre usei. Então, por exemplo, para minimizar esse processo de me afetar tanto. Terapia, eu sempre fiz terapia. Uhum. Sei lá, desde os 15 anos de idade. Então, eu sempre tentei me conhecer o máximo possível, porque a partir do momento em que eu vou delineando os meus próprios limites, eu me perco menos no outro. Uhum. Se eu sou muito aberta, eu vou me fundir muito com o outro e eu posso cair Uhum. no abismo ao invés de estar só com a mão esperando. Você vai Uhum. segurar, Sim, vamos junto. Cara, e eu não posso cair no abismo, né? E isso é sim, uma coisa que acontece na psiquiatria. Às vezes as pessoas sim. caem, né? Uhum. Então, é bem complexo. Tanto que, primeira especialidade que mais suicida é psiquiatra. Segundo oftalmo e terceiro anestésio, né? Então, é um dado chocante, assim. Isso foi de uma aula que eu vi faz uns 2 meses. Interessante É, esse dado. é porque você se envolve muito, né? Quer dizer, ou você fica indiferente, eu acho que muitos ficam, ou você se envolve muito, mas o meio do caminho Uhum. existe, né? É, eu fiz essa pergunta, inclusive, nesse objetivo, porque a gente observa que talvez como estratégia para até não de proteção, Indiferença. a pessoa às vezes vai indo para esse lado da indiferença, vai Sim, ficando, né, indiferente, fria. sim. É, a gente observa isso com uma certa frequência de pessoas que já estão mais tempo na carreira, Com certeza, né? isso é um fato. Mas eu acho que isso, né? Então, por exemplo, isso de eu me conhecer para conseguir me delinear e não me fundir, não me perder. Segundo ponto, espiritualidade. E Uhum. aí eu não tô falando de religião. No meu caso, sim, tem uma religião, mas a espiritualidade pode ser vivida a despeito de uma religião. Sim. Então, eu não acredito que eu sou só matéria. Eu não Uhum. acredito que a vida termina aqui. Então, quando eu tô ali, mesmo diante dos maiores desafios, mesmo diante de uma pessoa que tá planejando um suicídio, que tá numa tristeza profunda, eu sei que eu tô plantando para talvez aquela pessoa colher daqui, sabe-se Deus quantos anos. Sim. Então, eu tenho uma crença, assim, eu tenho uma paciência, eu tenho uma tranquilidade no que transcende. Eu vou te falar, se eu acreditasse só na matéria, eu jamais teria feito psiquiatria. Eu Uhum. não conseguiria atender uma pessoa. O Uhum. que me sustenta realmente são outros recursos. Sim. Então, não são, eu sei que não são só as causas orgânicas que geram os transtornos psíquicos, isso é fato, Sim. né? E cada vez mais a ciência traz isso pra gente, Sim. né? Não é papo de, Uhum. não, não é. Nossa, coincidência. Nossa, acho que não tem um mês que eu falei isso para um amigo meu que ele é ateu. E eu admiro muito ele, porque acaba que muitas pessoas tentam fazer o bem meio que uma barganha assim com Deus, e tipo, eu Sim. tô esperando que Meu tipo lugar no é céu, meu né? lugar no céu, Aham. algo em troca. E ele é um cara assim exemplar, muito melhor que muita gente extremamente Sim. religiosa. E eu até falei pra ele, pô, cara, eu te admiro pra caramba, porque você faz isso por fazer, já que você não acredita em algo maior. Uhum. E e eu falei pra ele que no contexto da medicina, eu acho que eu não conseguiria fazer a medicina se eu não acreditasse em algo maior, porque a medicina ela tem algo tem é delimitada, né? Tem casos clínicos que eu já me deparei no pronto-socorro que a medicina não explica Uhum. o fato da pessoa ter sobrevivido. Uhum. Então, e vai ter casos que você fica assim, ali pedindo a Deus e o milagre acontece. Sim, E se eu não acreditasse no milagre, no que o que a medicina não pode sim, explicar, eu acho que eu teria essa frustração, sim, talvez. sim. É isso. E a gente também sabe que poucas coisas estão ao nosso alcance, né? Sim. A gente sabe dos nossos limites. Eu acho que
é saber que a gente tá dono da verdade, que a gente sabe a menor parte das coisas, na verdade, né? Sim, O sim, resto é obscuro, totalmente. totalmente. Mas a gente vai, faz com que tá, com que tem, Sim. né? E nesse contexto de pronto-socorro, a gente, acho que principalmente depois da pandemia, eu diria que eu vi um aumento assim de incidência dos casos psiquiátricos Sim. no pronto-socorro. Muita ideação suicida, principalmente. Qual dica que você dá para o plantonista que está abordando uma ideação suicida? Primeiro, não ter medo. Não ter medo. Geralmente as pessoas têm medo de perguntar: você Tem. pensou em planejar algo, em fazer um mal contra si mesmo? Sim. Eles acham que vai até motivar, É. né? É tipo assim, é como se eu me vejo uma imagem da pessoa tá na beira do abismo segurando por um dedinho, a pessoa acha que quando perguntar, a pessoa vai soltar e vai decidir. Não, não vai. Quem decidiu já decidiu, na verdade, né? Uhum, E, na verdade, quando você pergunta, a pessoa vai querer olhar. Ela vai se interessar e ver que alguém se interessa com ela. Não vai soltar. uhum, Então, a gente não tem esse poder. uhum, Então, eu acho que é o interesse. Eu acho que uma coisa que eu via muito e que eu já ouvi muitas vezes as pessoas desconsiderarem, falarem, não, isso aí tá fazendo só por manipulação, isso aí é porque tem transtorno de personalidade. uhum. Quer fazer uma Nunca. chantagem Nossa, emocional, né? gente, isso é insano. Se isso passa na cabeça de alguém, a pessoa verbalizou, é porque aquilo ali já tá numa instância material minimamente, né? Já foi pra palavra, já saiu o pensamento, foi Uhum, pra palavra. Então, assim, e a gente tá falando de uma vida. Se a uhum. pessoa tá brincando, se não tá, não interessa. A gente tem que Sim. fazer a nossa parte e levar com seriedade. Então, acho que é isso de não ter medo. Eu acho que, nesse caso do suicídio, a pessoa, quem atende, né, tem que se sentir muito seguro. Seguro de pensar: olha, eu tenho, o que eu tenho aqui é isso. Eu vou tentar fazer com que eu tenha para que seja suficiente, né, para a pessoa. Não tentar também entrar naquele local de salvacionismo, de querer pegar a angústia da pessoa. Isso não dá certo. Isso até piora o caso. Então Uhum, ter paciência, ter tranquilidade. E eu acho que aí tem uma diferença muito grande, em qualquer lugar da psiquiatria, entre ouvir e escutar, né? uhum, Ouvir é um ato passivo e mecânico. Ouvir, qualquer um ouve. Quem não tem um uhum, déficit auditivo vai ouvir, né? Agora, escutar é um ato de presença e um ato ativo. uhum. E, assim, demanda, sabe? Demanda muito, energeticamente demanda muito. Sim. Então, você ouvir aquela pessoa, gente, você escutar pode ser um ponto de inflexão entre a escolha da pessoa entre a vida e a morte. Tem pessoas que só desejam ser ouvidas, Sim. ouvidas, não escutadas, né? Então, eu acho que essa escuta ativa, perguntar, né? Então, por exemplo, avaliar ali os fatores de risco que aquela pessoa tem, fatores de risco comuns. Homem solteiro ou recém-divorciado, mora sozinho, não tem filhos, né? Tudo isso é fator de risco. Pessoas que já têm transtorno mental, que fazem uso de medicação também. Tentativa de autoextermínio prévio, maior fator de risco. Desesperança é um fator de risco altíssimo. Então, como é que tá? Você tem prospecção para o futuro? Vai sondando, vai que. Uhum. Nossa, não vejo nada em relação ao futuro, não. Opa, aí já acende o alerta. Vê os fatores de proteção, né? Tem família, tem cônjuge, tem planejamento, aquela pessoa tem um trabalho fixo, tem estabilidade. Então, acho que você consegue mapear muita coisa ali só numa conversinha, sabe? Sim, Básica, que já te ajuda a fazer um planejamento, né? sim. Que seja mínimo. E em termos de protocolos hospitalares, quais são as maiores assim diretrizes nesse sentido de ideação suicida? Toda ideação suicida, o recomendado é internar, por exemplo? Não. Por exemplo, uma coisa que a gente leva muito em consideração, porque quando a gente fala de ideação, a gente está falando do plano das ideias. E a gente sempre tem que perguntar ativamente se aquela pessoa tem um planejamento. Tem um Uhum, plano? Se você tem um plano, como que é esse plano? uhum, Pra gente saber se a pessoa tem acesso ao que ela planeja ou não, a gente já vai mapeando tudo, né? Então, não necessariamente, sabe, Fernanda, a internação é uma coisa que, isso vai ser igual a isso. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma rede de apoio maravilhosa e tem pessoas disponíveis. Então, a pessoa pode fazer legal. internação domiciliar. Se tiver alguém que fica por conta, alguém que vai dar um apoio, até às vezes um psicólogo que vai em casa, pra que que a pessoa vai ficar no ambiente hospitalar totalmente isolado, ambiente estressor, né? Que às vezes Uhum, a pessoa não vai se sentir bem e até pode piorar o caso. uhum, Então varia muito. Não tem uhum, muito. Na psiquiatria não tem tanta essa rigidez uhum. dessa regra, assim, sabe? Sim, porque
Eu fiz essa pergunta pensando principalmente assim no enredo que o médico às vezes tá, né? A gente tá numa medicina muito defensiva Sim, atualmente. Então, é que nem se falou, dependendo do contexto, a pessoa tem uma rede de apoio muito grande, né? Porque muitas vezes, quando o médico opta por internar o paciente, às vezes é inclusive tentando tirar o dele da reta, assim, é, né? Vai que é, o paciente de fato executa, sim. de quem vai ser a responsabilidade? Da pessoa que, o responsável legal que estaria vigiando essa pessoa, eu que optei por não internar. Sim. Como é que é esse contexto, essa decisão Eu no entendo dia a o que você dia? tá falando. Muitas vezes ele não sente segurança, né? E vai fazer aquilo pra. Ah, então vamos proteger todo mundo, né? Eu acho que nesse caso, bom, nesse caso, porque a internação vai ter os seus critérios, né? Por Uhum, exemplo, quando a pessoa não tem insight, juízo crítico de realidade completamente comprometido, né? Um uhum, insight abolido, alguma coisa assim, a pessoa psicótica e realmente romper com a realidade. Cara, tudo isso pesa sim. muito pra internação, né? Mas eu penso que se pro médico conseguir, é porque depende muito do rapport, né? Uhum, Daquele. Tudo na psiquiatria depende muito do diálogo, de como é feito o elo terapêutico, de como você vai traçar a sua conduta. Então, eu penso que o que pode nortear o médico é a segurança que ele tem na conduta dele. sim. Se você tá liberando um paciente e você tá com medo dele fazer, ah, não, aí não compensa. Uhum, Se você tá liberando um paciente, mas você não tá confiando na família, opa, aí não compensa. entendi. Então, melhor tá você Seguro. segurar, nem que seja um dia, vamos deixar a avaliação que 24 horas? Vamos deixar Uhum, amanhã, uhum, porque melhor prezar pela vida naquele momento. Então, eu acho que é a sim. segurança, é a pessoa se Ótimo. sentir em paz, né, com aquilo que Perfeito. fez. Perfeito. E falando de surto psicótico, a gente sabe que tem as causas primárias, né? E Sim. às vezes alguma outra condição clínica que está levando a um caso de que esteja gerando aquele surto psicótico. Como que a gente diferencia uma causa primária de uma causa secundária? Olha, a idade, né? Eu vou contar um caso de uma paciente que me marcou Adoro muito. casos. Essa paciente é o caso clássico, que eu aprendi muito. Era uma paciente que ela tinha entre 43 e 45 anos, ela internou na enfermaria com a gente. Primeiro surto psicótico. Já é estranho, nessa idade, né? Quadro psiquiátrico pregresso? Não. Não tinha, eu acho que não tinha história familiar. Eu lembro que eu cheguei a falar com a filha dela por telefone. E essa paciente não era minha. Aí a residente saiu Uhum, de férias e eu peguei uma rebarba dela lá, né? uhum, Tá. E aí eu fui reinvestigar o caso e ver. E ela tinha outros comemorativos. Então eu comecei a entrar em contato com as pacientes. Ah, doutora, eu tô tendo febre de tarde. Aí eu uhum, fui fazer o exame ectoscopia de cabeça e pescoço, uma língua cheia de lesão. Falei, ah, essa mulher tem alguma coisa estranha nessa história. uhum, E já me chamava muita atenção. Seu primeiro surto, né? Isso dela ter uma idade mais avançada, acima ali dos 40, 45 anos. E aí eu vi que ela tava com umas manchas no corpo. E aí eu comecei eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui ver os exames dela, vi que tinha muito exame incompleto, que na uhum, triagem inicial, a gente tem o costume lá de pedir sorologia, não uhum. pediram. Falei, gente, HRL. aí não dá, né? Isso é já um ponto. Então, não é Uhum, porque é psiquiatria é diagnóstico de exclusão. Então, você tem que excluir as causas orgânicas antes, né, uhum, gente? Antes, por exemplo, depressão ou hipotiroidismo? Peraí, vamos descobrir uhum. antes, né? Podem Sim. ser os mesmos sintomas. Então, eu comecei a pedir os exames dela de novo e tal. E aí, eu até pensei, caramba, será que ela tem um lúpus? Porque ela tinha muita lesão cutânea, muita coisa que Uhum. parecia de lúpus, umas febres, umas coisas meio de doença inflamatória e reumática. E pensei, será que tá fazendo uma psicose lúpica? A gente já pensa até nas coisas mais raras, né? E aí, acabou que eu pedi todos os exames dela de novo e fiz uma carta pro HUB, porque o HUB Uhum. pegava mais essa parte da clínica, tinha reumato e tal, e enviei ela pro HUB. E aí, com resultado e tudo. Fiquei sabendo depois que essa mulher tinha HIV. HIV. Menina, Mas uma das ela. lesões cutâneas, confesso que eu até pensei em sífilis. Pois é, ela tava com HIV e o que que era já? Criptococose. Ou seja, o CD4 dessa Caramba! mulher já tava no pé, a carga viral devia ser Nossa! altíssima. Ela veio a falecer. Então, depois de 2 meses, mais ou menos, os meninos me contaram, ela faleceu. Então, assim, passou completamente batido, não pediram triagem. Quando eu pedi já, eles entraram com os antirretrovirais, não dava mais tempo. Então, assim, mesmo que eu tenha feito depois, não adiantou. Então, Uhum. acho que essas red flags, né? Uhum. Idade, outros sintomas, coisas que você vê, caramba, isso aqui não tem nada a ver, é simultâneo, né? Uhum. Não tem histórico familiar, não tem histórico pregresso, é, principalmente a psicose, né? Então, assim, Uhum. ver sempre.
essa questão mesmo. A gente tende a fazer exame de imagem, né? Uhum. Quando é síndrome psicótica que tá mais velho, né? Principalmente os mais velhos mesmo. Ah, é uma demência, alguma coisa que pode ser dessa Uhum. natureza. Então, sempre lembrar da clínica Uhum. médica, né? Não tem Uhum. como, assim. Então, assim, no caso, você deu um exemplo de uma infecção, Sim. né? Sendo um fator aí gerando essa crise psicótica Hum? secundária. Pensando em medicamentos que possam induzir uma crise psicótica, quais seriam os clássicos? Nossa, medicamento. Eu já Cara, peguei, pior que eu por não consigo exemplo, lembrar eu agora. já pensei Sim. em, Hum. já peguei um caso, por exemplo, de corticoide, Ah, um quadro boa, de boa, verdade. Corticoide, é. Que psicose é bem comum induzida por corticoide. internação, né? É, É, corticoide é bem que comum inclusive mesmo. era na enfermaria de reumato. Ah, pronto, é verdade. Sim, sim. Dose cavalar de corticoide. Você sabe, outro que eu já peguei ambulatório, eu já peguei paciente tendo crise, não era, era crise tireotóxica? Não. Eu acho que era crise tireotóxica. Não, não chegava a ser uma crise tireotóxica, mas era como se fosse um aumento gigante dos hormônios tireoidianos ali por estar fazendo reposição hormonal. Hum, Então eram aqueles combos enormes sei. Aham, da endócrino, né? Uma pessoa que eu acho que não era endócrino de verdade, que tinha aham. residência. Menina, essa Os mulher tava pseudoendócrinos. ela tava assim, surtada mesmo, surtada. Aí eu falei, suspendi tudo. Ela já voltou de outro jeito, mas Uhum. eu falei, olha, você não... E quando eu fui ler, eu acho que tinha uns 9 compostos de uma vez só. E aí eu pedi o Caraca. TSH, pedi o T4 dela, o T4 livre, né? E vi que ela tava completamente descompensada, né? Então, eu acho que esses da endócrino, hoje em dia, eles são Uhum. muito. Essa questão do pessoal que Sim. busca É, emagrecimento, tudo inclusive isso, né? o pessoal dos andrógenos, da testosterona. Sim, sim, Porque testosterona, nossa, o sim. povo fica muito agressivo, né? Sim, é verdade. Tudo essas coisas muito rápidas, né? O pessoal quer resultado muito rápido, com umas coisas miraculosas. Vai dar ruim isso aí, não tem Sim. jeito, né? Amanda, a gente sabe que às vezes não é fácil ter uma abertura do paciente psiquiátrico. Quais estratégias que você usa no seu dia a dia para ter essa melhor comunicação, esse acesso ao paciente, digamos assim, quebrar o gelinho do paciente? Eu acho que isso tem muitas coisas, né? É não só a questão da comunicação, e aí eu gosto muito da comunicação não violenta. Para mim é uma ferramenta, assim, poderosa. Enfim, eu gosto muito. E a questão da nossa leitura do paciente. Então, a nossa leitura e sensibilidade. O que que eu costumo usar? Eu costumo ver muito como que a pessoa tá mesmo, assim. Eu consigo perceber se a pessoa tá meio ansiosa, meio nervosa, e aí eu Uhum. espelho pra ela aquilo. Então, muitas vezes eu vejo que o paciente chega e tá incomodado, tá inquieto e tá. Nanana. Aí eu falo. Eu falo, nossa, eu tô percebendo que você tá meio inquieto, você tá Uhum. nervoso, tem alguma coisa que eu posso fazer pra te deixar mais confortável? Eu não tenho medo de falar. Porque Uhum. tem gente que às vezes fica sem graça, acha, mas vou expor. Cara, eu tenho tanto paciente que às vezes eu falo isso e eu vejo que eles relaxam na cadeira. Uhum. Tem paciente, eu tenho um paciente meu que ele tem, a gente chama de tartamudez a gagueira, né? Uhum. E é o tipo de coisa que ninguém fala. Todo mundo vê que a pessoa é gaga, e ninguém vai falar, nossa, ninguém faz comentário, todo mundo fica meio que fingindo. Sim. E esse meu paciente, ele tem. E eu lembro que certa vez eu tava conversando com ele, já era no nosso segundo encontro, eu acho, e eu falei pra ele, nossa, eu percebi que você gagueja quando você fica mais nervoso. Você sempre foi assim. Eu não perguntei pra humilhar, eu tinha curiosidade de saber como é que é. Sim. A gagueira dele foi melhorando com o passar das consultas. Porque eu percebi que ele também estava mais nervoso. E por isso ele gaguejava mais. Uhum. Então, teve uma consulta que a gente fez de 1 hora e pouco que ele não gaguejou uma vez. Olha Eu só. falei, gente, só de falar sobre aquilo. A psiquiatria tem muito isso. Só de você falar sobre aquilo já acorda, né? Então, eu acho que isso de eu espelhar. Então, eu tô percebendo que você tá meio constrangido. E eu tenho uma coisa que eu faço também, que é, por exemplo, em emergência, isso é muito comum, que é. Às vezes chega muita gente junto. Uhum. Família, mãe com filho, ó, aí eu falo bem assim, pra tirar da minha reta, né? Eu falo, ó, o paciente é ele que manda, hein? Você quer ficar sozinho ou acompanhado? Uhum. Aí o paciente, eu quero ficar sozinho. Acabou. Se você ficasse acompanhado, não ia conseguir falar nada. Então, aí depois eu falo, posso chamar sua mãe depois, sozinho? Posso chamar sua tia? Pode, tranquilo, vou falar. Então, na sua presença, pode ser. Então, eu Uhum. tento fazer. Porque é pra ele que eu tô ali. Eu Sim. estou a serviço, eu não tô pra fazer pra mim, pro meu Sim. ego. Não é Também você isso, ganha né? confiança. Exatamente, eu ganho. E eu acho que tem uma outra coisa, Fernanda, que eu faço também, que é, por exemplo, quando eu eu estou desconfortável com alguma coisa, eu me coloco em Uhum. vulnerabilidade. Eu falo. Então eu falo, olha, eu não sei o que falar pra você. Ou então,
caramba, eu tô nervosa também com isso. E parece que a pessoa até meio que assusta, mas ela se aproxima. Porque a pessoa fala, cara, mas essa pessoa tá sendo muito honesta comigo. Eu acho que eu vou dar uma contrapartida. Então, isso, eu não faço isso de forma mecânica, pra mim é muito natural, assim. Mas eu acho que quando a gente tá numa relação e quer criar um bom rapport, você limpar a relação e deixar aquilo da forma mais clara e honesta possível, só traz ganho pra todo mundo. Sim, com Né? certeza. E eu acho também que tem uma outra coisa que, na verdade, eu não acho que é só da psiquiatria, é de todos os médicos, mas talvez as pessoas não admitam, que é o supramental, que é a intuição. A intuição é uma ferramenta, né? Então, às vezes, eu tô no meio de uma entrevista, a pessoa tá me falando uma coisa, vem um trem na minha cabeça, nada a ver. Eu não deixo de perguntar. E quantas vezes eu já tive informação, assim, que valia diamante, porque eu perguntei uma coisa nada a ver. Então, às vezes, nossa, às vezes tá no meio, vem um pensamento meio intrusivo, aí vem, nossa, posso te perguntar um negócio? Às vezes eu até falo, ó, eu acho que não tem nada a ver isso aqui, viu? Aí a pessoa fala, caraca, isso foi exatamente isso. Ou então, caramba, era exatamente isso que então, eu não desconsidero isso de forma alguma, sabe? É algo que não é ensinado, mas que é precioso. Sim, sim. E até voltando um pouquinho na pergunta de algo que você comentou na pergunta anterior, você comentou da diferença entre o escutar e o ouvir. E eu achei interessante quando você falou da questão da escuta ativa. E falando sobre essa questão da escuta, vou compartilhar aqui um momento que eu tive na minha vida, da minha carreira médica. Teve uma vez que eu perdi um paciente muito querido e eu me sentia na obrigação de tentar dar algum conselho, assim, para consolar a viúva. E eu ficava assim, meu Deus, o que, que será que eu posso falar para amenizar a dor dessa mulher? Eu ficava angustiada de tentar arranjar palavras, as palavras certas para tentar aliviar. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Textos sobre luto, conselhos. E eu vi uma entrevista muito interessante que, assim, de tudo que eu li, eu acho que foi o que mais me marcou, que falava assim, às vezes a pessoa que está vivendo um processo de luto, passando por uma situação difícil, porque eu acho que a gente pode linkar para essas questões de situação difícil, Sim. como um todo. Às vezes ela só quer ser escutada. Eu tava na angústia de querer falar alguma coisa que trouxesse o consolo, só que na verdade só o que ela precisava, às vezes a pessoa numa situação difícil, o que ela precisa na verdade é ser escutada. Sim, sim. Então eu achei interessante você ter falado isso, da questão da escuta. E você sabe de uma coisa? Que você falando isso me veio uma palavra que eu não tinha pensado na hora, né? Mas, na verdade, junto com a escuta amorosa e aberta, vem a presença. Eu acho não. Aí vai, como é que fala? Opinião de especialista, né? Nível de evidência baixo, mas pra mim é altíssimo, da minha prática clínica é alta. Eu percebo que nada é mais precioso hoje em dia do que a sua presença plena. E como isso é raro. As pessoas chegam no consultório pra mim e elas falam assim: não, eu vim aqui pra você resolver meu problema. Eu só fico olhando e falo: ó, eu não resolvo o problema de ninguém, não. Mas vamos lá. No fim, a pessoa já mudou de assunto. E no fim, a pessoa, ela própria já resolveu o problema. Porque ela só queria alguém inteiro do lado dela. Então, eu acho que isso que você fez, né? De você não só escutou, mas você estava inteira, você estava dedicada a essa mulher. Quantas pessoas na vida dela, mesmo as que vão no enterro do esposo, vão fazer isso? Todo mundo só vai querer falar, não, vai passar, viu? Vai passar. E a pessoa vai, ó, porque a pessoa não consegue sentir a própria dor, né? Às vezes a pessoa não consegue lidar com a tristeza e não aguenta ver o outro sofrendo também. Então, se a pessoa só quer, não, deixa eu resolver aqui, deixa eu ir embora logo. É tipo, sabe batata quente? Deixa eu. E você tá com alguém segurando a batata quente? É raro, viu? É muito raro. Então, eu acho que é ter isso. Escutar também é isso. Você, tipo, eu estou aqui numa medida contemplativa e eu tô aqui. Eu só estou aqui. E isso é o suficiente. Mas na maioria das vezes isso é o suficiente, né? Sim. É um medicamento poderoso esse. Sim. Por falar em medicamentos, vamos falar em medicamento em contexto de pronto-socorro. Sim. Para tratamento de surto psicótico. Sim. Como é que é? Ainda é Aldol e Fernegan? Nossa, é o famoso. Olha, infelizmente, a gente usava muito lá no pronto-socorro. Assim, muitas pessoas falam, tem até um curso de emergência que eu fiz da USP, que era bem legal, antes de entrar, né? Que eles falam, gente, às vezes não precisa do F, né? Da prometazina do Fernegan, às vezes só é porque a gente usa pra evitar os efeitos extrapiramidais e tudo. Mas só o dó é o suficiente, né? Então, às vezes, lá no São Vicente, às vezes a gente usava meia ampola de midazolam, coisa assim.
Mas o HF realmente é bom, né? Uhum. Mas às vezes a gente sempre tentava contenção verbal primeiro, né? Então, muitas vezes a pessoa chegava agitadaça, às vezes com alguém que tivesse menos paciência e tempo já ia medicar intramuscular. Às vezes Uhum. você só conversa e já resolve. Então, lá era muito isso, né? Então, a primeira Uhum. coisa, a gente vai escalonando, né? Depois que a gente Uhum. vai usar a medicação. Então, Sim. primeiro tenta o diálogo, depois a medicação. Uhum. E uma dúvida que muito médico tem é essa parte legal de quando a gente precisa fazer uma contenção Sim. mecânica. Como é que essa parte legal, assim, de a gente tá autorizado a fazer, tem que ter um consentimento de um responsável, um familiar, ou pela condição clínica, eu estou amparada pelo código de ética médico, como é que funciona? Dentro dos nossos protocolos de agitação psicomotora, a última instância lá é a contenção mecânica mesmo, né? E muito, na verdade, dentro dos hospitais, a gente tem, aí a equipe de enfermagem normalmente tem, né? Tem uns papeizinhos que eles colocam, tem às vezes até desenho, então, dos Uhum. pontos que foram contidos, né? Que normalmente a gente tem que fazer contenção mão, pé, no tórax, e de forma que não vai gerar uma obstrução ali da respiração, nada Uhum. disso, porque tem gente que pode morrer por conta disso, né? Por Sim. uma contenção mal feita. Então a gente faz, coloca esse documentozinho. Uhum. Eu lembro da equipe de enfermagem fazendo isso, né? Uhum. E tem que ter uma reavaliação. Então você sempre tem que estar vendo o paciente, vendo se a perfusão tá adequada, vendo se tá tudo certo. Na medida que ele vai se acalmando, você pode. A gente usava lençol lá no São Vicente, né? Você pode ir soltando os lençóis e tudo, né? Uhum. Você vai tentando verbalizar. Mas realmente chegava em pontos que às vezes fazia medicação uma, duas vezes não respondia. Aí começa a autoagressão, às vezes começa a heteroagressão, começa a se colocar em risco, colocar outros pacientes em risco. Aí acabava que a gente fazia isso. Uhum. Porque também era um ambiente aberto, não tinha como colocar num lugar isolado, lá não tinha muita alternativa, né? Uhum. Então acabava que era uma ferramenta, mas era o mínimo que, assim, gente, se for o último caso mesmo, aí a gente vai recorrer, mas sempre observando tudo, né? Padrão Uhum. respiratório, padrão de ventilação, vai lá, conversa, vê se tiver medicado sedou, no sedou, como é que tá, ainda tá vigio, vai avaliando todas as funções psíquicas também, né? Uhum. E quando tá tranquilo, melhor, normalmente eles faziam um contrato verbal, né? Com Uhum. eles, tá tudo bem, não vou mais fazer isso, não sei o que, eles falavam que às Uhum. vezes brigavam e tudo. Aí depois liberava e tranquilizava, e ficava mais tranquilo, né? Uhum. Outra situação que está ficando cada vez mais frequente no contexto do pronto-socorro são pacientes que chegam encaminhados por colegas psiquiatras Sim. para fazer protocolo ketamina, para Hum. ideação suicida. E como, como é que sua visão sobre isso? A gente é obrigado a internar para fazer ali monitoramento cardíaco de padrão respiratório? Posso fazer mais tranquilamente em box? Não necessariamente eu tenho que internar na UTI para fazer essa observação tão de perto assim. É, como é que é a sua experiência nesse contexto? Fernanda, eu tive uma paciente que fez durante a residência. Essa paciente era a mesma que fazia ECT, né? A gente levava ela para a clínica tinha um contexto ambulatorial, eles faziam anestesista e tudo, né? Faziam toda a monitoração dela, é uma clínica particular, e ela ficava até a sedação da ECT passar e a gente ia embora depois. Então era um contexto Uhum, realmente, era totalmente ambulatorial. Essa foi a única uhum. experiência É que eu bem tive. tranquilo. Eu nunca mais Uhum, tive. Tive uma paciente que eu indiquei esse ano, mas acabou que ela não fez. uhum, Mas a que eu vi mesmo foi isso. uhum, Tranquilidade, ela fazia uma vez por semana. Era uma vez por semana. uhum, Por, eu acho que foi por um mês ou 2 meses que ela fez. Eu não me recordo bem, mas ela teve melhora, né? E uhum, realmente, ela saía tranquila, tomava o lanchinho dela uhum. depois, não tinha efeito adverso nem nada, né? Amanda, tema polêmico agora. Fala pra gente um pouquinho dos pós e contras dos manicômios terem fechados. Certo. Então, eu vou falar do contexto do Hospital São Vicente, né? Que quando eu saí de lá, na residência, eles estavam no movimento de fechar, aqui em Brasília como um todo, né? Esse tema é polêmico mesmo. Mas o que que eu via, né, Fernanda? Uma coisa é você ver um hospital psiquiátrico de fora. Outra Uhum, é você ver lá dentro. Quando eu entrei na residência, eu percebi o movimento de muitas pessoas da equipe que realmente mudava o curso de vida dos pacientes. uhum, Então, por exemplo, tinha história de paciente lá no São Vicente que tinha esquizofrenia, que gente da equipe comprava passagem para levar para a única pessoa da família que tinha no Nordeste, o paciente não, com um surto psicótico e delírio persecutório. A gente uhum, fazia.
campanha para comprar peruca porque ele não queria ser, ele achava que estava sendo perseguido, passava pelo aeroporto com peruca, coisas assim que eram emocionantes mesmo. Então eu vi esse lado dentro do hospital. E essas pessoas existem. E existem pessoas que realmente estão ali a serviço, às vezes, de quero cumprir protocolo, não tô ligando muito, e não, realmente não tratam os pacientes da melhor forma possível. Então, tem esses dois lados dentro do hospital. Mas, majoritariamente, eu percebi dentro da minha residência que a maior parte das pessoas fazia um trabalho bom e as pessoas estavam dedicadas e cuidavam bem dos pacientes. Mas as pessoas que vêm de fora, e eu via muito isso, principalmente de algumas residências que passavam rapidamente por lá, era só crítica. Então as pessoas não viam o dia a dia, elas só falavam, isso aqui só faz contenção mecânica, só prende você. Não é assim. As coisas não são dessa forma. Você tá vendo um corte transversal. Você tá em uma instituição em que você vê o plano longitudinal daquilo, é uma coisa muito diferente. Então, por exemplo, lá no nosso hospital, a gente tinha pacientes que eram moradores. Então, tinham pacientes que tinham pais que eram idosos, moravam numa cidade eu lembro de um, né? No interior do Piauí, estavam lá há 10 anos. Para onde que esse paciente vai se fechar o hospital? Eu não sei. E não eram poucos moradores, não. Eram muitos. Lá, pelo menos, né? Nas diversas alas, tanto masculina quanto feminina. Aí tem vários pontos já, né? Então, e aí o cuidado com esse paciente que é hipertenso, que é diabético, faz o manejo disso tudo lá e ainda cuida da parte mental dele. Se colocar um dia na rua, eu não sei nem o que vai acontecer. Tá. E aí tem um lado de as falhas antes, né, da atenção especializada, atenção básica, por exemplo, Brasília, a falta de residência terapêutica. O que é a residência terapêutica? A residência terapêutica seria justamente para esses pacientes mais cronificados. Seriam residências que ficariam inseridas no meio residencial comum e teriam agentes terapêuticos, pessoas da área de saúde que iriam lá para ajudar os pacientes, dar um cuidado, mas teriam pacientes que morariam nesse lugar, então eles seriam reinseridos na sociedade. Isso existe? Isso não existe aqui ainda. Então, assim, eu acho que a ideia de dar uma assistência melhor para essas pessoas, de reinseri-las na sociedade, gente, é perfeita, é maravilhosa. Mas antes de você destruir o topo, tem que ter a base. Então a gente tem que ter uma base muito bem estruturada para isso, né? E eu acho que agora que isso está começando a ser visto melhor, né? E eu acho que a saúde mental no DF ainda precisa se reestruturar de uma forma devagar, antes de sair tomando medidas que às vezes podem ser muito drásticas, né? Então, eu não sou de, isso é contra ou a favor. Eu acho que tem pontos negativos e pontos positivos. Mas eu acho que essas pessoas precisam ser vistas com muito cuidado. É isso, né? Sim, entendi. Agora vamos citar um pouquinho, assim, do ponto da carreira médica. Como é que foi, terminou a residência, como é que foi o se ingressar, né, no mercado de trabalho? Olha, eu trabalhava na residência. Então, quando eu terminei, eu fui mudando de lugar que eu trabalhava. Então, eu fui para outras clínicas, eu fui procurando alguns lugares melhores. E aí também comecei a atender no consultório. Então, eu fui tentando desde a residência já ter uma boa relação com os pacientes. Eu falava que eu era residente, óbvio, todo mundo sabia, até os empregadores sabiam, né? A gente tem que deixar tudo isso claro. Eu já ia tentando estabelecer um contato bom para quando eu saísse já ter vários campos abertos, né? Então foi isso. Aí depois que eu saí, eu acho que uma das clínicas que eu tava, eu permaneci até esse ano. Eu fui desde o R2 até agora, né? Então, a relação a relação é boa, né? Se você é um bom profissional, se você tem uma boa formação, você encontrar, eu digo mais em clínica ambulatorial, é muito tranquilo você encontrar trabalho, né? Aí eu já tenho amigos, por exemplo, que trabalham em clínicas de internação. Eu cheguei até entrar em uma assim, visitar uma, recebi uma proposta e tudo, mas também percebi que não era, eu não queria mais aquela questão da internação, né? Eu acho que a questão da enfermaria ficou só para minha residência mesmo. Mas também tem um campo de trabalho dentro das enfermarias, né? Que você vai fazer acompanhamento dos pacientes que estão internados mais a longo prazo, os casos mais graves também. E a questão do parecer também é uma coisa muito boa. Assim, às vezes tem grupos de pareceres, né, entre os médicos, às vezes tem alguns lugares que eles fazem dias fixos. Então, toda quarta-feira você quer responder, ou então você fica de sobreaviso, ou não. Quando aparece um, você responde. Que também era uma coisa que eu gostava bastante. Tem opções, né? Tem E opções. você acha que a pessoa que está ali, terminou a residência, vai começar de fato a estar atuando na área profissional dela? É mandatória essa questão de Instagram, de mídias sociais?
Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que a melhor coisa que tem é a indicação boca a boca. Eu também acho, Nossa, sabia? é perfeito, né? É muito bom. Eu diria que os meus pacientes particulares, eu acho que, Todos, quase. se não foi todos, é pelo menos 95. Ou veio de indicação de médico, Sim, ou veio de indicação, por exemplo, atendi o pai ou a mãe, aí veio o filho sim. depois, ou enfim, o irmão, enfim, veio alguém da família, e indicação de aluno também. É. Às vezes uma aluna falou, nossa, ela parece uma profissional boa, Uhum. então assim, de mídia social, É muito é. interessante, porque eu acho que quando a pessoa indica boca a boca, tem isso que você falou, que a pessoa já faz o comentário dela, né? E Uhum, nada carrega mais as pessoas do que isso. Nossa, eu sim, gostei. Opa, então já tem alguma coisa ali, né? sim, E as sim, famílias, realmente, isso acontece bastante. Da sim. família, às vezes eu atendo um paciente, aí, nossa, posso levar minha mãe? Tá, beleza. Aí, esses dias foi um, ai, a minha irmã tá chegando de viagem, pode, então tá. Aí daqui a pouco tá a família inteira lá atendendo. Às vezes eu até atendo a família junto, assim, mas isso é muito Uhum, comum. Melhor uhum, propaganda, eu acho. sim. Mas, assim, hoje tá, né, nessa divulgação de marketing, Instagram. Acho que a gente, até eu pessoalmente, acho que hoje eu tenho uma mente muito mais aberta Sim. nesse contexto do que antigamente. Eu confesso que antigamente eu tinha até um certo preconceito. Eu Uhum, pensava assim, médico de Instagram era aquele médico que precisa estar sim, se posicionando, sim, né? E hoje eu não, já não enxergo dessa forma, eu, sim, eu enxergo mais como algo que vem a auxiliar. total. Mas uma coisa que eu acho que a gente não aprende na faculdade, não aprende no nosso dia a dia, é muito essa questão do. No fundo, a gente precisa saber se vender também, Uhum, né? é. E como você enxerga isso e quais estratégias você usa? Nossa, eu acho que. Eu fiz o Instagram recentemente, né? Mas o meu negócio do Instagram foi muito assim. Sabe quando você. É que eu gosto muito de falar. E eu acho que quando eu falo no consultório, eu percebo quanto as pessoas se mobilizam e quanto elas ficam felizes, o quanto muda. E eu falo, gente, eu queria falar isso pra mais gente. Aí eu fico com aquilo. Sabe quando, tipo, eu acho que é como se fosse um copo cheio e tivesse extravasado, eu preciso colocar isso em algum lugar. Eu fiz o Instagram quando isso aconteceu. Eu preciso falar pra mais gente. Eu Uhum. senti isso. E eu sentia muito que muitas pessoas. Gente, a gente é muito parecido. Todo mundo é humano, todo mundo. Os problemas são mais ou menos parecidos, as dores são parecidas. Não tem jeito, sabe? Sim, Então, quando a gente fala pra uma pessoa, a gente tá falando pra 1000, pra 100. sim, sim. Então, eu percebia muito isso. Eu falava, caraca, se eu falar. Às vezes eu atendi uma paciente, eu falava uma coisa pra ela sobre um determinado assunto. A próxima era o mesmo assunto. Sei lá, Uhum. um problema conjugal e tal. E eu ia falar sobre comunicação, a gente conversava. Tá? Falei, caramba, isso aí precisa ser extrapolado. Então, eu acho que a questão do Instagram surgiu. Pelo menos pra mim, foi a minha necessidade de falar, né? Uhum. E eu acho que comigo é espontaneidade. Uhum. Eu sou muito. Comigo não tem muito protocolo. Tipo, não, você vai postar toda com a. Rapaz, se eu quiser postar 3 vezes por dia e vier na minha cabeça, eu vou fazer. Então não tem muito esse negócio. Eu acho que é isso de. E os pacientes falam, né? Você é muito espontâneo. Eu acho Uhum. que é isso, assim. Eu não sou muito congelada, eu não sou muito. Eu tento fazer uma coisa mais orgânica possível. Sim, sim. E é da minha natureza mesmo. Eu não sou muito. Legal, Não consigo muito ficar legal, na regra, assim, não. É difícil pra legal. mim. E uma coisa que você comentou também durante a entrevista, e que eu diria que eu acho que é um ponto muito chave da, das coisas que a gente tem vivido na atualidade, é comunicação. E você pontuou sobre comunicação não verbal. Sim. Eu diria que é uma falha imensa da faculdade. Eu, por exemplo, eu tive zero, Comunicação não violenta. Sim. zero Abordagem sobre isso. abordagem sobre Uhum, comunicação violenta. Você sim, pode falar um pouquinho mais pra gente disso? sim. A comunicação não violenta, ela surgiu através do Marshall. Marshall era um homem, né? E ele trabalhava muito em contexto de guerra. Então, ele trabalhava entre aqueles países lá, por exemplo, do Oriente Médio, que tem guerra desde a época de Cristo lá. E ele entrava nesses contextos e ele ia tentar criar, ou então ele trabalhava dentro de sala de aula também, ele ia tentar criar uma abordagem para que essas pessoas se entendessem ou então criassem uma harmonia mínima dentro daquele ambiente, né? Então, ele que Uhum, foi a pessoa que criou aí a comunicação não violenta. E o que que ele fala? Tem algumas regras básicas. Eu, claro, que eu não vou lembrar decorado, mas tem os passos, aí eu não decoro nada, não consigo. Mas ele fala o seguinte: primeiro o diálogo só vai surgir quando as pessoas
rompem as defesas. Se eu tô Uhum. conversando com você, Fernanda, e você tem um escudo na sua frente, eu não consigo chegar e não tem conversa. Não tem conversa. Então, o primeiro estado é o estado de vulnerabilidade. E para eu conseguir entrar no estado de vulnerabilidade, eu preciso conjugar a primeira pessoa. Eu. Se eu Uhum. chego aqui para você e falo, Fernanda, você já Eu criou me uma senti, casa, acabou. Você já criou uma me senti a casa, ré ali no réu primário ali no é isso. julgamento. Exatamente. Então, aqui. Então, primeira pessoa, conjuga a primeira pessoa. E aí eu vou falar, ele usa principalmente um método descritivo para a gente falar sobre as situações. Então, a gente evitar adjetivos, né? Porque você foi grosso, porque você foi. Fernanda, eu percebi. Então, você fala da sua percepção, de como você viu aquilo. Uhum. Porque as coisas são, assim, o que você vê e o que eu vejo são completamente distintos. E ninguém é dono da verdade. Uhum. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é quando a gente entra num diálogo, a gente não entra para provar que a gente está certo. A gente entra para construir. Aí já é uma outra natureza. Então, a gente quer que a nossa interação resulte em algo diferente do meu inicial e do seu. É uma Uhum. terceira Sim. coisa, né? Então, é Eu isso. não tô lutando contra você, Não, né? mas as pessoas se veem assim, hoje Sim. tudo é um embate. Opinião política diferente, já é meu inimigo. Gente do céu, a pessoa não é a opinião política dela, não. A pessoa é muito mais do que isso. A Sim. pessoa é um ser de uma complexidade infinita. Como que você vai mensurar aquela pessoa por aquilo? Isso é triste Sim. demais, Não, né? e inclusive, eu adoro quando eu tô numa mesa e as pessoas têm pensamentos totalmente diferentes do meu, Sim. porque eu acho que isso é de uma Enriquece. riqueza de construção. Se elas souberem conversar, né? Exato. Porque senão é só sai todo mundo inimigo. Mas então é isso, de você tentar usar até que é uma abordagem meio fenomenológica, né? De você ser descritivo. Então, Fernanda, eu percebi que ontem, quando você falou que você estava cansada, meio cansada para mim, né? Eu não sei, eu senti que eu me senti meio mal, eu achei que foi um pouco, você falou de uma forma um pouco ríspida para mim, eu queria saber o que estava acontecendo, né? Você estava passando por alguma situação, eu fiquei muito triste com isso que aconteceu. Então, você também fala do seu sentimento, Uhum. o que que você sentiu? E isso também é uma abertura, né? Porque as pessoas não falam sobre o que elas sentem, elas querem acabar com o outro, mas elas não falam, eu me senti triste, eu me senti constrangido, enfim, tem uma listagem de sentimentos que a gente pode colocar. E aí a gente pode fazer pedidos também para outra pessoa, né? Que é, por exemplo, olha, eu queria muito te pedir uma coisa. Eu já percebi que quando você chega mais cansada do trabalho, você tende a falar de mim com uma forma que geralmente eu fico um pouco triste. Será que a gente pode conversar? Ou depois que você descansar, tomar um banho? Você Uhum. já leva um pedido para a pessoa. Aí você pode falar, pô, Amanda, pode. A gente pode falar, cara, você já levou uma solução. Se a pessoa concordar, você já mostra para a pessoa que você tá querendo é, você não tá querendo se afastar nem nada, você só quer que aquilo seja feito de outra forma. Mas isso é um aprendizado, né? Sim. Isso tudo e que a gente pode praticar indo na padaria. Eu não Uhum. preciso estar num conflito para praticar esse tipo de comunicação. Eu posso me comunicar dessa forma comprando pão. Então, qualquer coisa, por mais que embora que seja, a gente pode fazer tentando ser gentil, falando o que que eu penso, conjugando na primeira pessoa, evitando agredir o outro, e aí você vai. E aos poucos isso vai expandindo pro resto das coisas, né? Muito bacana, muito Eu acho que bacana. é uma ferramenta super poderosa. Eu Sim, consigo. Eu não sei, a minha vida mudou muito depois que eu comecei a estudar sobre comunicação. sim. Na pós que eu fiz também, a gente tinha uma matéria que trouxe sobre mediação de conflitos, né? Então, hoje tudo é conflito, É. né? E é algo que assim, você vai aplicar tanto com o seu paciente quanto no seu relacionamento profissional com seus Sim, colegas. E, inclusive, até acontece em casa mesmo, às vezes com seus filhos, com seu sim, marido, total, né? total. Então, acho que é algo extremamente enriquecedor É da gente muito. estar praticando no nosso dia a É dia. muito. Eu acho que, principalmente no contexto do trabalho, né? A gente vê muita briga entre as especialidades, às vezes. Eu lembro isso no internato, principalmente. Uns queria saber mais que o outro. Cara, quando você chega com gentileza pro outro, nossa, eu não sei isso, será que você pode me ajudar? Nossa, o outro derrete na hora, né? O cara vai compartilhar com você, vai construir. É uma coisa assim que você vê que você se coloca do lado do Uhum, outro, você não se coloca acima do outro, né? uhum. Porque, na verdade, nós estamos um Sim. do lado do outro, né? Não tem como. A Uhum, interdependência é uma lei, não é uma uhum, opção. Não é uma opção, né? uhum. Mas é Sim, isso, é o trabalho diário, né? sim. E Amanda, essas coisas que a faculdade não ensina, né? Por exemplo, a gente acabou de falar da comunicação não violenta. Teria mais alguma outra coisa, assim, que você sentiu falta? Após que eu fiz. Eu fui buscar por conta disso. Quando eu entrei na psiquiatria e vi que, por exemplo, muitos dos meus professores já tinham feito abordagens da psicoterapia e eu falava, caramba, que massa. Essa pessoa traz esse conhecimento, enriquece muito
Ou então eu mesma já tinha passado por processos terapêuticos e falava, caramba, eu quero usar aquelas ferramentas. E quando eu vi que, e sabia, né, que a psiquiatria, os transtornos têm origem multifatorial, então não é estritamente orgânico, não é estritamente genético, né? É, eu falei, eu preciso buscar uma abordagem. Foi aí que eu entrei na especialização, aí eu entrei concomitantemente, né? Foram 2 anos, junto com os 3 anos da psiquiatria. Eu fui para abordagem humanista, que foi uma abordagem que eu fui Não. cliente. E aí eu amei, me apaixonei completamente. Falei, não tem como. Eu não, na Uhum. verdade, eu não sei como eu faria o consultório se eu não tivesse essa ferramenta. Por que só a Sim. medicação? A medicação é um pilar. Uhum. E quanto mais pilares a gente tiver, ou seja, quanto mais ampla for a minha visão, mais chance de sucesso o tratamento vai ter, né? E o paciente vai Uhum. sair mais feliz, a cura vai ser mais completa e Sim, integral, né? sim. Não tem como. E Amanda, se você fosse dar uma dica, um conselho para aquela Amanda que está começando a faculdade, Nossa, qual a faculdade, é a faculdade? caraca, Que conselho você daria? relaxa. O mundo não vai acabar. Eu acho que se não der certo, você vai tentar de novo. Se você for mal numa prova, cara, sua vida não acabou. Eu era muito tensa. Uhum. Muito tensa. E eu me mudei de cidade na faculdade, então eu fui para outro estado, eu não conhecia ninguém. Eu tinha que cuidar de uma casa, de mim, dos estudos. E eu queria performar lindamente em tudo. Uhum. Cara, não tem condição, não tem. Mas Uhum. eu não via isso, né? Eu não Uhum. via isso mesmo. Foi até interessante que eu vi isso esses dias, quando eu tava conversando com um amigo meu que passou na residência fora e foi fazer residência fora e se mudou da cidade pela primeira vez. E ele falou: Nossa, na faculdade eu morava na casa dos meus pais, então eu não tinha que me preocupar, só tinha que estudar. E ele fez faculdade, ele era da minha sala. Sabe quando ele fala aquilo e me deu um negócio, eu pensei: Caramba. Quando ele falou isso que eu vi, nossa, eu cuidava de uma casa da alimentação, fazia exercício físico, eu tinha que fazer. Tá, 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 tá. Foi aí que eu vi o contraste. Eu falei, caramba, eu ainda me cobrava. Eu acho que depois de 4 anos, de 6 anos que eu percebi, né? 6 anos não, 9 anos depois, que eu fui perceber que, gente, a gente não consegue fazer tudo. É São impossível. muitos pratos para equilibrar, né? Impossível. Ainda mais se você muda de cidade, se você tem muita gente que passa em faculdade fora e vai embora, né? Sim. Então, assim, eu acho que é ter tranquilidade. E põe o pé no freio e calma, porque não dá, não. Senão se torna um processo muito duro. Eu acho que a minha Uhum. faculdade por muitos anos foi muito dura. Quer dizer, Uhum. porque eu fiz o processo duro, né? Mas eu até falei, tava falando hoje, né, que se eu pudesse fazer medicina de novo, eu falei com um amigo meu, caramba, ia ser outro curso. Uhum. Eu ia fazer de outro jeito, assim, eu acho que ia ser muito melhor. Uhum. A Mas, gente, antes de começar a gravação, né, a gente estava comentando que a gente se enxerga de uma maneira totalmente diferente hoje do que sim, no início da faculdade. Olhando para a Amanda de hoje, o que que você acha que mais mudou? eu acho que eu saí, eu acho que quando eu tava no meio de muitos médicos da faculdade, eu achei que eu fosse precisar para viver de muito mais coisa que eu tenho hoje. Hoje a minha vida é muito mais simples do que eu imaginava. Muito mais simples. A minha casa, assim, a minha casa é simples, a minha vida é simples. Eu não tenho muita complicação. E eu acho que a cultura médica e os meus professores, os meus chefes, caracas, a vida deles era um nó e eles tinham mil coisas e tinham que pagar mil coisas. E eu achava que a minha vida ia ser assim, mas eu fui vivendo de um jeito que eu vi que não precisa ser dessa forma. Eu não preciso Uhum. ter dívida, eu não preciso morar numa mansão, eu não preciso me cobrar para viajar 30 vezes por ano pro exterior. Uhum. Eu achei que só pudesse ser assim. E quando eu cheguei na minha vida e vi, caramba, ela é simples e eu gosto muito desse negócio. Uhum. E eu nunca tinha visto muito isso, porque o nosso meio não é muito assim, nosso meio é Não, muito glamouroso, muito luxuoso, e eu fico vendo as pessoas. não. Eu meio que, caracas, acho que eu descobri um negócio bom aqui nisso aqui. Você. Aí, ó. Eu falei que você era uma pessoa diferenciada, porque justamente nisso, eu acho que no nosso meio existe essa cultura de você formar, por exemplo, na época que a gente que eu me formei, era comum, por exemplo, principalmente os homens, tinha que comprar BMW e a vida que a gente vive, ela é um pouco, ela não é tão real, Não. porque a gente se ilude achando que ganha bem, mas na verdade o médico
a imensa maioria dos médicos é um constante endividado. Total. Porque acaba que, como entra uma quantidade boa de dinheiro, mas assim, quicou, é o dinheiro que quicou. Entrou na conta, mas já quicou para pagar lá todos os boletos. E quando você olha no final do mês, Sim. então a pessoa se acostuma com um padrão de vida tão alto, porque às vezes ele se sente nessa pressão da sociedade, que quando você olha para ver, ele na verdade não tem nada. Ele tem o carro que na verdade não é dele, porque ele ainda tá pagando financiamento do Sim. banco. Ele tem a casa que na verdade não é dele, porque tá pagando financiamento Sim. do banco. Então, são as viagens caras. Sim. E eu acho que o diferencial seu tá nisso. Você encontrou a felicidade no simples, Sim. né? A gente não precisa de muito para ser feliz. Eu acho que não, sabe, Fernanda? E assim, eu atendo médicos, né? Então eu também vejo o outro lado da moeda. E sabe uma coisa que eu percebo que muitas vezes o impulso para as pessoas trabalharem não é o amor pelo trabalho, mas a dívida. Sim. Eu lembro, né, de um paciente que eu atendi há um tempo, comprou um apartamento de mais de R$ 1 milhão. Agora dá plantão para trabalhar. Será que se ele não tivesse esse 1 milhão, ele ia querer dar plantão do mesmo jeito? Será que ele ama tanto, ele quer tanto estar nesse trabalho? Será que isso aí é a justa medida do quanto ele gostaria de trabalhar? Aí eu fico pensando, eu fico observando. Ele vai trabalhar tanto que eu acho que nos primeiros 5 anos, talvez, do apartamento dele, ele nem vai dormir lá. Sim. Então sabe, uns negócios que não faz muito sentido pra mim, eu sempre achei isso esquisito. E eu vejo que isso gera afastamento entre a família, isso gera discórdia matrimonial ali. Caramba, eu acho triste demais. É óbvio que nem todo mundo tem essa vida, óbvio que não, mas eu vejo que a maioria se perde às vezes Sim. nisso, né? Inclusive, isso leva até um comprometimento da qualidade da assistência que ele tá tendo. Total. Porque se o cara às vezes tá indo trabalhar porque ama, não se sente tanto na obrigação daquilo, uma coisa é você trabalhar por amor. Claro que a gente vai trabalhar muitas vezes por necessidade, porque Claro. assim, os boletos existem, Sim, né? não, e dinheiro é importantíssimo, é maravilhoso, né? Exato. Claro. Mas uma coisa é porque você tá atolado de dívida e precisa estar atolado de trabalho, e uma coisa, por exemplo, trabalhar ali 30 ou 40 horas semanais, seu nível de físico e mental tá um, se você tá trabalhando 60, 100 horas semanais é outro. É outro. E isso vai refletir no paciente. Total. E é isso, né? Eu acho que é muito isso de, a jornada médica é muito exaustiva, mas os médicos retroalimentam isso, né? Amanda, vamos cursando agora. Assim, tá maravilhoso conversar com você. Você é uma pessoa. Cara, você é rica pra caramba, assim, muito, muito bom, assim, trocar ideias com Eu tô você. gostando muito também. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Acho que não só para os nossos ouvintes, mas para mim também foi maravilhosa essa experiência, esse compartilhar histórias e experiências. Agradeço demais. E eu gosto sempre de encerrar o podcast com uma pergunta padrão nossa. Uhum. A Évora, não sei se você sabe, mas a Évora significa eternizar o conhecimento. E pensando em eternizar o conhecimento, qual conselho, qual conhecimento você gostaria de transmitir para os nossos ouvintes para que isso ficasse eternizado ali no coração deles? Nossa. Eu acho que pensando na psiquiatria, Pode ser na psiquiatria, na vida. olha, eu acho que principalmente pensando na psiquiatria, é o cultivo da paciência. Eu sempre penso nas plantas, na natureza, mas não pense que o que você vai plantar hoje vai ser colhido no momento que seja dentro do seu tempo. Uhum. Eu trago isso para psiquiatria, não tem como. Então, nunca deixe de plantar. Eu penso isso, sabe? Nunca. A psiquiatria é um trabalho muito meticuloso, de muita. É o tempo da pessoa. Não, ele não segue o Cronos, é o Kairos, né? Que é o tempo diferente, não é o tempo do relógio. Uhum. Então, a gente precisa sempre ter muita tranquilidade de saber, caramba, eu fiz a minha parte, mesmo que eu não veja uma reciprocidade, um feedback. E é isso. Muitas vezes você vai ver nascer na sua frente e é majestoso, mas vai ter vezes que você não vai ver nada. E não perder esperança nesse momento, sabe? Então, se alimentar e se nutrir de outras coisas também, para você não pensar que, esse não é o meu lugar, não quero mais fazer isso, quero mudar de profissão. Não, não é por aí. Eu acho que é isso. Paciência. Muita paciência. Legal. E assim, pensar que a semente foi lançada, né? Isso. Como você falou, às vezes não vai ser você que vai estar Não. vendo, mas
aquela semente foi lançada, uma hora vai germinar. Isso Aquilo é que fato. você lançou vai germinar Sim, em algum é momento. isso. E às vezes uma coisa que a gente fala pra uma pessoa, sei lá, que tá em dor hoje, daqui 5 anos que ela vai lembrar, porque foi quando o terreno era fértil. Então a psiquiatria tem muito isso. Às vezes você gera agora, mas o terreno tá seco, às vezes a pessoa tá numa tristeza, mas de repente o terreno dela começa a ficar fértil, outras coisas começam e as coisas começam a brotar ali. Então, é fé. Tem que ter fé mesmo. E não digo fé cega, mas a fé de crer mesmo, sabe? De Uhum. acreditar. Legal. Amanda, muito Obrigada a obrigada. você.